Amém? Amém. É o que nós vamos fazer aqui, realmente, a palavra do Senhor para nós nessa manhã. É uma continuação do que o Senhor estava aqui já falando através da sua serva. Eu sou, então, como a irmã disse, a irmã Lígia disse, eu sou pastor aqui em Belo Horizonte, pastor da Igreja Batista Casa do Oleiro, que se encontra ali na Sagrada Família. Quantos aqui conhecem a Sagrada Família aqui em Belo Horizonte? Poucos, né? É um bairro ali perto do centro de Belo Horizonte. E eu estou aqui também com a minha esposa, a pastora Andréia. Fica em pé aí, pastora Andréia. Olha lá. E ela é irmã da Cris, né? Então, assim, a gente já vem caminhando junto há algum tempo, já tem uns 25 anos, né, que a gente está se relacionando. E a gente tem visto o quanto que Deus tem feito através desse ministério. A gente se alegra muito por saber que aqui tem pessoas de tantos lugares do Brasil. E, com certeza, essa palavra, o que Deus está falando para nós aqui, nessa manhã, o que falou pela boca da Beth, vem muito falar sobre o nosso posicionamento de assumirmos aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai nosso, que estás nos céus, glórias sejam dadas ao teu santo nome. Que o teu nome seja honrado e glorificado aqui nesta manhã. Que a tua voz seja ouvida. Que seja feita a tua vontade aqui em nosso meio. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. E nós te damos assim, estamos completamente rendidos, despojados, sedentos, querendo ver o novo em nossas vidas. Eu sei que cada um aqui, meu Rei, deseja sair deste lugar, deste tempo, deste congresso, deseja sair daqui transformado, deseja voltar para a sua casa, para a sua igreja, para a sua terra e manifestar essa transformação. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te suplico que o Senhor opere poderosamente em cada coração aqui. Que as mentes sejam iluminadas. Que o entendimento seja ampliado. Que a sede seja saciada. Que o pão do céu desça sobre cada um e para cada um. Que saibamos comê-lo. Saibamos nos nutrir dele. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Sim, Senhor, perdoa-nos por tantos pecados e principalmente pelas omissões, pela nossa negligência, por não sermos ainda o que já devíamos ser, dado o tempo que temos na Tua presença. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a perdoar também os que nos têm ofendido. Fortaleça-nos, porque Tua é a glória, Teu é o reino e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Esse
texto de Romanos 8,19, eu vou muito na Bíblia, viu, irmãos? Se nós vamos mexer muito com a Bíblia. Eu prefiro assim, para mim, é uma zona de conforto e segurança, porque é o tanto que Deus pode falar conosco na sua palavra. Romanos 8,19 diz isso, que há uma ardente expectativa. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É muito forte isso. É muito forte você pensar que há uma expectativa. Que há uma expectativa das pessoas ao seu redor. As pessoas, elas querem ver os homens e as mulheres de Deus. Os seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, seus familiares, eles definitivamente querem ver os filhos de Deus. Eles querem ver o valor do Evangelho na nossa vida. Há uma expectativa. Quando Paulo diz ali para o carcereiro de Filipos, crê no Senhor e tu e tua casa serão salvos, é porque aquele que verdadeiramente crê no Senhor, ele traz consigo o seu povo, porque ele atende à expectativa que os homens têm de ver a glória de Deus revelada nos seus filhos. Nós vivemos um tempo muito complicado, e eu acho mesmo que está muito breve a volta do Senhor Jesus. Muito breve. Eu não sei, não me atrevo a falar sobre datas e coisas assim, mas algo que me excita, não é? É saber que nós estamos perto de completar 2000 anos da morte do Senhor Jesus Cristo. Vocês já pensaram nisso? Estamos perto de completar 2000 anos do ano da morte do Senhor Jesus Cristo. E isso me parece ser uma data significativa. Nós não sabemos quando foi exatamente que Jesus morreu. Os processos de datação são muito imprecisos. A gente sabe que Jesus não nasceu no ano 0, porque o Herodes morreu no ano -4. Então, não é verdade? Então, assim, historicamente, arqueologicamente, já foi comprovado isso, que o Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças, ele morreu no ano 4. Então, se Jesus voltou lá do Egito com José, não é? E quando ele morreu, então Jesus nasceu antes disso. Então, dizem que Jesus nasceu entre 4 e 7 antes dele mesmo. E se ele nasceu entre 4 e 7 antes dele mesmo, se dá um desconto aí de entre 4 e 7 anos daqueles 33 anos, né, que a gente entende que também não é assim sabido se Jesus morreu com 33 anos mesmo, porque também pelo tempo de Pilatos, quando Pilatos estava governando a Judéia, historicamente, Pilatos governou a Judéia entre 26 e 35, então, depois de Cristo. Então, se Jesus morreu no ano 31, que é o que eles dizem, ele pode ter morrido com 38. Isso não é importante. O importante é que nós estamos chegando perto de completar 2000 anos da morte de Jesus. E a gente sabe que tem um monte de estudos aí cronológicos que falam que Jesus morreu também em torno do ano 4000 após a queda de Adão. No ano 4000. Então, se isso tudo for alguma coisa importante, que eu não digo que seja tão assim, eu não sei, essas coisas de datas são complicadas, mas nós estamos para completar 6000 anos.
da criação, da queda do homem. 6.000 anos são 6 dias. E vem aí um 7º dia, que é chamado milênio, porque para Deus um dia é como 1.000 anos. Não é assim? Então, eu penso assim. Eu penso que, da mesma forma como Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia Ele completou a obra e descansou, como o milênio é o tempo do descanso. Uau! Eu fico atento a essas coisas. Eu fico atento porque quando olhamos ao nosso redor, vemos que nós estamos com muitos sinais do tempo do fim. E Jesus, ele disse, abre sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 12, está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que estava sendo dito aqui sobre o que a gente está vendo hoje. Um amor frio. Pessoas desistindo por causa da multiplicação da iniquidade. E a gente tem que entender, então, o que é iniquidade. Porque essa palavra ela aparece tantas vezes na Bíblia, e nós temos também a palavra pecado e temos a palavra transgressão. E então nós precisamos discernir o que é uma coisa e outra. Basicamente, pecado é parte da nossa natureza, porque nós, por natureza, nós erramos. Pecado, na sua etimologia, quer dizer errar o alvo. E a gente pisa na bola demais. A gente erra sem querer errar. O fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, como dizia Paulo. Então a gente está constantemente pecando, e João disse: se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos, a verdade não está em nós. A gente dá as nossas erradas. A transgressão é diferente, a transgressão é o pecado voluntário. A transgressão é quando você sabe que você está errado e você ainda assim faz. Transgredir significa cruzar a linha. Transgredir é ultrapassar o limite. Você sabe que não deve fazer e ainda assim você faz. O Espírito fala no seu coração, o Espírito te convence, fala não faz, mas você, tomado por razões, tomado por emoções, seja lá o que for, você continua na obstinação e vai lá e faz. Você transgrediu, você sabe que você transgrediu, você sabe que você errou, você pede perdão a Deus pelo que você fez, e isso é transgressão, porque a transgressão ela nos ofende também, ela nos agride também na nossa natureza. Agora, a iniquidade é a pior coisa que tem, porque a iniquidade, na etimologia, quer dizer mudança da verdade. A iniquidade é quando aquilo que era errado deixa de ser errado. Quando as pessoas passam a praticar coisas, fazer coisas, e já não sente nenhum peso na consciência, nenhum sentimento de culpa. Fazem e continuam fazendo, mudam a verdade de Deus em mentira, como está escrito em Romanos 1. E isso é iniquidade. Iniquidade começa quando a gente ouve as pessoas dizerem assim, não é bem assim, e está escrito na palavra, mas irmão, não é bem assim. E aí nós vemos essas coisas acontecendo, vemos irmãos fazendo coisas que não deviam ser feitas e achando que está normal. E a essência do Evangelho, a santidade do povo de Deus vai sendo ferida, diminuída. E as pessoas olham então e falam, mas que diferença tem? A pior coisa que pode haver é alguém chegar para você e dizer assim, você é crente? Nem parece. Quando você não parece mais crente. Quando você está ali
tão misturado, tão parecido com o mundo, que ninguém te nota. Quando você deixa de ser luz, porque luz, irmãos, luz no meio às trevas, ela o quê? Incomoda. Não é verdade? O crente, ele tem que incomodar. Incomodar para o bem. Incomodar para as coisas boas, como diz Pedro, né? Se vão te perseguir, que te persigam pelas coisas boas que você faz. E não como um ímpio, não como um criminoso. Tem que incomodar. Nós temos que ser referência e não nos misturarmos e não parecermos mais o que somos. Por isso que a palavra de Deus diz que é nesse tempo de iniquidade multiplicada, de amor esfriado, é nesse tempo que vem, que é o fim. É quando o Senhor vem. E o Senhor Jesus ainda fala de outros sinais sobre a sua vinda, quando ele fala sobre os dias de Noé e os dias de Ló. O Senhor Jesus, ele diz assim que em Lucas 17, abre sua Bíblia lá, 17, 26 e 30, a 30. Lucas 17, 26 a 30. Está escrito assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Esse texto de Lucas 17, quando a gente lê esse texto, a gente olha para ele pensando na repentinidade da volta do Senhor, ou seja, essa coisa do súbito, essa coisa de que ninguém estava esperando. Mas o Senhor, ele faz distinção de dias. Ele faz questão de dizer sobre os dias de Noé e faz questão de falar sobre os dias de Ló. E quando nós olhamos para o nosso tempo, nós vemos que nós estamos na mesma situação de Ló. Quando fala lá em 2 Pedro sobre os dias de Ló, diz assim, 2 Pedro 2, 7, 8, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho sido afligido pelo comportamento libertino dessa nação, pelo comportamento libertino desse mundo. Eu não sei se você está sendo afligido, mas eu estou sendo afligido. Quantos aqui estão sendo afligidos? Me aflige, vê, por exemplo, eu tenho uma empresa de móveis para escritório, e um dia desses chegou lá um pastor dando paz do Senhor, daquela comunidade metropolitana, que abriu aqui em Belo Horizonte uma igreja de gays. O pastor, ele é casado com um homem, beija, essa coisa toda, e chega para nós e faz a paz do Senhor. Foi lá comprar os móveis. Eu vendi, né, gente? Eu enchi a igreja dele de cadeira. Isso me aflige. E aí, você vê lá a expectativa da criação, pensando que esse homem é um crente. Olhando para ele, não sei se é um crente. O Ricardo Gondim, lá de Fortaleza, ele soltou aquele manifesto dele, dizendo que não é mais crente. Quantos ouviram falar do Ricardo Gondim? Ele falou, eu não sou mais crente. A igreja dele, a Bethesda, apoiou. Nós não somos mais crentes, porque se crente é isso que está aí, eu não sei o que eu sou, mas crente eu não sou. Evangélico eu não sou. Porque se ser evangélico é isso que está aí, eu pulei fora. Eu não sou mais. Eu não quero ser conhecido por esse título. Se é essa avacalhação, eu não sou. Não, eu estou fora disso. Foi o que ele falou. Criou uma confusão, um tanto de gente criticando ele por essa posição, mas não entenderam o que ele dizia. Então nós vivemos no tempo de Ló, onde a característica, a ênfase do tempo de Ló era essa sodomia. Olha o nome, sodomia. Ou seja, até um termo que
se oriunda do fato, né? Lá de Sodoma, ou seja, essa promiscuidade sexual, essa coisa do homossexualismo, sendo imposto sobre nós como igreja, através dos órgãos governamentais, das leis, e que, assim, eu penso em deixar lá na minha igreja uma sacolinha já pronta, com uma escova de dente, uma muda de roupa, porque qualquer hora que entrar alguém na minha igreja lá, um casal, né, homoafetivo, e que ficarem de mãos dadas ou fazendo gracinhas, eu vou expulsá-los da igreja e eu vou preso. E eu já vou estar com a minha sacolinha pronta. Você está entendendo? Então, isso vem sendo imposto sobre nós. Então, nós vivemos no mesmo tempo. Fala também sobre o tempo de Noé, que é o tempo da relativização da santidade. Porque no tempo de Noé, o que está escrito lá em Gênesis 6:2, diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. E depois no verso 5 fala: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Os tempos de Noé, essa era a característica, foi o que trouxe assim, né? Viu o Senhor que realmente a iniquidade estava se multiplicando, porque quando fala dos filhos de Deus, tomaram as filhas dos homens, é a mesma coisa que aconteceu lá em Baal-Peor, quando os filhos de Deus, o povo de Israel, tomou para si as mulheres de Moabe, e então o Senhor trouxe sobre eles um juízo, por causa da mistura. Quem são esses filhos de Deus aqui? Irmãos, esses filhos de Deus são a geração de Sete. Porque a Bíblia fala que Adão teve Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainá, Cainá Malalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, e que Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Então fala sobre essa genealogia, que tiveram filhos e filhas, mas havia um núcleo onde nasceu Noé, de onde veio Noé, pregador da justiça. E no tempo de Noé, essa geração de homens de Deus, da geração de Enoque, da geração de Metusalém, da geração de Lameque, esses homens passaram a possuir, que eram chamados os filhos de Deus, passaram a possuir as filhas dos homens. E quem eram os filhos dos homens? A geração de Caim. A geração de Caim. E isso nós vemos hoje com um grande problema, porque os irmãos não estão entendendo isso, a questão do jugo desigual, a questão da santidade. E nós temos que ser ortodoxos nesse aspecto, meus irmãos. Hoje, mais do que nunca, a ortodoxia é importante dentro da igreja, o radicalismo é importante dentro da igreja. Essa história de evangelismo matrimonial, eu não creio nisso. Né? Evangelismo pelo namoro, vou namorar ele, pastor, e aí eu ganho ele para Jesus. Eu não creio nisso. Isso é complicado, isso é errado. Embora muitos exemplos que a gente vê aí de gente que aconteceu, que foi assim, hoje o cara que não era crente é mais crente do que a irmã que era crente na época. Louvado seja Deus pela sua misericórdia. Então nós vivemos em um tempo de confrontação, um tempo em que nós temos que refletir sobre aquilo quem somos e por que somos. E hoje eu vim falar sobre um assunto para reforçar tudo isso que Deus está falando. Eu vim falar sobre a sua morte. Diz para o seu irmão, ele vai falar sobre a sua morte. Diz para ele também, com um sorriso largo no rosto, ele veio falar sobre a minha morte. Aleluia, aleluia. Porque tudo começa com a morte. A nossa caminhada com Cristo começa com a nossa morte.
Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Está escrito assim, já acharam? Segunda, falei primeira? Nó. Segunda, Coríntios 5, 14, está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, preste atenção, julgando nós isto, algo que nós precisamos julgar, entender. Um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. É nesta compreensão, no entendimento desta verdade que eu quero caminhar um pouco com vocês. Porque este é o princípio de tudo. Este é um fundamento da nossa vida e é algo que, estando bem estabelecido em nós, as outras coisas ficam mais fáceis de se considerar. Jesus morreu no seu lugar. Isso não parece ser novidade, né? Mas o entendimento disso, na sua profundidade, pode ser novidade para você. Há algum tempo na televisão, apareceu uma reportagem de um sujeito que ele havia perdido os documentos e ele foi tirar novos documentos. E quando ele foi tirar os novos documentos dele, ele teve uma notícia desagradável, que ele tinha morrido. E que ele não podia tirar documento nenhum porque ele tinha morrido. Ou seja, de alguma forma, alguém morreu com os documentos dele. E essa pessoa estava enterrada no cemitério em nome dele. E aí ele chegou no cemitério, olhou lá no cemitério, a cova. Imagina você chegar num cemitério e encontrar uma cova escrito assim: aqui jaz eu. Estranhíssimo. Aqui jaz eu. O sujeito morreu no lugar dele. Por mais estranho que isso pareça, e assim, talvez engraçado, isso é muito sério, porque a partir desse momento, essa pessoa, que alguém morreu no lugar dele, ele perde todos os direitos. Ele não consegue fazer mais nada até que ele prove que ele não está morto. Que é um engano. Ele não consegue fazer mais nada, vai ter que exumar o corpo, vai ter que correr atrás de parentes que muitas vezes estão distantes, desconhecidos, sei lá o que vai ter que ser feito, mas alguma coisa muito forte vai ter que ser feita para se chegar à constatação que aquele defunto não é ele. E aí lhe sejam restituídos todos os seus direitos de cidadão, de poder ir e vir, tirar identidade, CPF, comprar coisas, porque defunto não pode comprar nada. Defunto não tem direito. Quando alguém morre no seu lugar, foi você que morreu. É importante compreendermos isso. Que Jesus, quando ele morreu no nosso lugar, nós
morremos ali naquela cruz. E quando nós entendemos isso, nós abrimos mão dos nossos direitos. Os nossos direitos deixam de ser esses direitos que os vivos têm, os vivos deste mundo têm. Não são os nossos direitos. Louvado seja Deus, porque os nossos direitos estão numa esfera muito maior, muito mais elevada. Esta é a compreensão importante para que nós possamos viver neste tempo de uma maneira diferente. E não querermos nos comparar com as pessoas desse tempo. Não ficarmos igual ali o Salmo 73, olhando para o ímpio, para a prosperidade do ímpio, para as coisas que o ímpio conquista, ele lá, enquanto a gente está aqui amargurado, assim, né? Afligindo é a palavra, a sua alma. E eles estão lá, tudo sorridente. Nós estamos lá no domingo, na igreja, escola dominical. Eu lembro quando eu morei no Maranhão, 10 anos eu morei lá em São Luís do Maranhão, fui pastor lá. Aquele calor de manhã, e eu pensava assim, de vez em quando, o povo está tudo lá na praia agora, e eu aqui nesse forno. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Sabe, a identidade do crente se dá pela unidade com Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 17, está escrito isso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E Paulo, que teve esse entendimento forte, né? Porque Jesus havia dito isso. Paulo amplia isso. Jesus havia dito lá em Lucas 9, 23, ele disse assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A sua cruz. Um dia eu pensei assim, mas eu não fiz isso não, né? Eu falei assim, rapaz, eu vou fazer uma cruz e vou andar com ela no peito. Aí então você, esse cara é um frade, né? Vão começar a achar que eu sou um monge com uma cruz. Aí eles vão falar assim, que cruz bonita, essa aí é a cruz de Jesus? Não, essa é a minha. Essa é a minha cruz, que eu carrego no peito, para todo dia lembrar que eu sou um morto. Dia após dia, tome a sua cruz. Dia após dia, lembre-se que quem morreu naquela cruz foi Jesus, está certo? Não. Fui eu. Eu morri naquela cruz também. Porque quando ele morreu naquela cruz, eu creio que ele olhou para mim, olhou para você, olhou para cada um de nós aqui, ó. E ele morreu no nosso lugar. Ele não tinha culpa nenhuma para morrer ali. Ele não tinha pecado algum para morrer ali. Nós sim. Então ele tomou o nosso lugar e morreu ali, naquela cruz.
Então a cruz, ela não é, essa cruz que Jesus fala, ela não é peso da vida, aquele irmão chato, quando você fala assim, não, irmão, você é uma cruz na minha vida. Não é assim que fala? Aqueles irmão cruz, né? Aquele peso, aquele marido também, aquela mulher faladeira, sei lá, seja lá o que for, aquele patrão chato. Ô Jesus, se esta é a minha cruz, tem aqueles irmãos que oram assim, dai-me forças para suportá-la, né? Não, essa cruz não é o mala, não. É a compreensão, dia a dia, ao longo da sua vida, de que você é alguém que foi crucificado com Jesus. Amém? Você vai entender isso melhor quando Paulo fala aqui em Romanos capítulo 6, volta um pouquinho sua Bíblia. A partir do verso 3, ele diz assim: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Presta atenção nisso que vai no verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu vejo assim que a nossa parte preferida é essa, né? A segunda parte do texto. Sermos unidos a ele na semelhança da sua ressurreição. Mas nós só seremos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição se nós formos unidos com ele na semelhança da sua morte. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu justificado está do pecado. Preste atenção nisso. Ah, eu sou justificado do pecado. Essa é a doutrina. Mas a palavra diz que somente quem morreu justificado está do pecado. A justificação dos pecados é para os mortos com Cristo. Somente quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, e assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É dentro desta lógica, eu vou chamar isso de lógica, porque é uma lógica, é um pensamento lógico. Se nós morremos para o pecado, nós já não podemos mais servi-lo como escravos, porque nós morremos para o pecado. Esta é a vida dos filhos de Deus. Por isso ele fala que, logicamente, não reine, portanto, no verso 12, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Então, o que a Beth estava falando aqui sobre andar no Espírito, que Paulo fala em Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, este modo de andar no Espírito, ele é uma decorrência dessa consciência, dessa verdade, de que para o mundo nós morremos. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Ele não está falando aqui de pecado não, viu gente? Ordenanças em relação a pecado, mas em relação a bobagens. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A verdade está sendo aqui aclareada para nós. A importância desta compreensão de que nós somos diferentes mesmo. Nós somos diferentes, nós não somos deste mundo. Jesus foi ele que disse isso lá em João 17, dizendo, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Diz isso para o seu irmão, você não é do mundo. Nós somos diferentes e temos que ser diferentes por causa desta natureza, desta nova natureza que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, quando ele fala no verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Primeira Coríntios capítulo 15, verso 36. 1 Coríntios capítulo 15, verso 36, está escrito assim, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Quando se fala em vida nova, em vida abundante, novidade de vida, esta verdade ela só é plausível, factível, real na sua vida. A vida abundante prometida pelo Senhor, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Isso só é realidade na vida de quem morreu. Essa nova vida, ela começa
a partir da morte do velho homem. É por isso que a gente vê muitos crentes assim, pessoas na igreja, infelizes, porque não experimentam essa alegria, essa maravilha que é servir ao Senhor e viver na sua presença. Não experimentam, porque essas pessoas, elas querem trazer consigo as duas vidas. Elas querem ter as duas vidas. Elas querem ter a vida nova que Jesus prometeu. E muitas vezes, porque isso é falta de fé, o sujeito é assim. Ele só larga uma quando ele tiver a outra. Ele vai meio que atravessando rio cheio de lodo, né? Quando você vai ali testando a pedrinha, que você vai botar o pé, você está firme numa, aí você testa, experimenta, fica ali esfregando, vê se firma, aí depois que você firmou, você tira o pé da outra, né? Assim, sujeito prudente, sujeito prevenido, bem mineiro, né? Mineiro é assim, né? Bem desconfiado. Então ele não vai se lançando assim, largando tudo que tem. Experimenta, vai lá. E tem crente que faz isso com muita gente, viu? Um evangelho meio torto, que o sujeito fala assim, vai lá para a igreja, você vai experimentando, vai ver que você gosta, né? Aí, quem sabe, aí você vira um crente. O sujeito vai testando Jesus. Ah, se Jesus me der isso, aí eu fico. Vocês já pensaram nisso, gente? Quantas pessoas se relacionam com o Senhor fazendo dele um servo? Quantas pessoas amam Jesus porque ele lhes dá as coisas? Porque Jesus protege, porque Jesus, né, cura, dá prosperidade. Eu gosto muito, né? Gosto assim, né? Ironicamente falando, essa turma da prosperidade que só consegue ler o Velho Testamento, só consegue ver o Salomão, o Abraão, o Jó. Eita! Só nego estribado. Mas ele não consegue pregar prosperidade tomando Pedro como exemplo, Jesus como exemplo. Teve um aí que pregou que Jesus era milionário. Que quando os reis magos vieram trazer presentes para Jesus, trazendo ouro, mirra e incenso, fizeram ali a poupança da vida de Jesus, né? Que não foi, eu lembro desse pastor pregando, vocês acham que ele ia dar um tiquinho de ouro assim? Deu foi um baú de ouro para Jesus. Interessante ele dizer isso, né? E Jesus dizer depois que o Filho do Homem não tem, que os lobos têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É bem interessante. Essas pessoas, elas veem um Jesus assim, um Jesus como um servo, e não como um Senhor. A vida nova, ela é uma realidade para quem compreende esta morte. Em João 3,3, Jesus diz para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu posso então dizer que se alguém não morrer e nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque nada nasce se primeiro não morrer. Ninguém pode ver o reino de Deus se não morrer primeiro. Se não entender a sua posição, entender o privilégio que é estarmos unidos com Cristo na sua morte, para que o poder da sua ressurreição opere em nós.
Te convido a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O Dan, quantos aqui conhecem o Dan Duque? Acho que a maioria aqui conhece o Dan Duque, né? O Dan, ele trouxe assim uma compreensão para nós muito forte acerca da glória de Deus. Eu vi aqui a Beth falando para nós clamarmos a Deus pelo fogo, né, Beth? Pelo fogo de Deus na nossa vida. Nós precisamos desse fogo de Deus na nossa vida. O Dan, ele explica como que isso acontece. Pelo que a Bíblia nos mostra nas manifestações da glória de Deus. E a glória de Deus, ela vem junto com o fogo de Deus. Quando Deus manda o seu fogo, Deus manda o seu fogo e a casa se enche da glória. Foi assim quando Salomão consagrou o templo, né? A Bíblia fala que ele matou uma manada de ovelhas, de bois, milhares. Vocês já imaginaram isso? Que tanto de bicho morrendo? Eu acho por isso que esse pessoal vegetariano, esse pessoal assim da Associação de Proteção dos Animais, ele deve ler isso na Bíblia e ficar assim incomodado, né, com essa mortandade de bicho. Mas ele fez isso, ele fez um sacrifício tão grande ali, que Deus respondeu. Nesse momento de consagração do templo, Deus respondeu de tal forma que a casa se encheu de fumaça. E a glória do Senhor era tão grande naquele lugar que os sacerdotes eles não conseguiam entrar na casa. Um outro exemplo de glória de Deus é Moisés, quando ele sobe ao monte, e ele passa ali naquele monte 40 dias e 40 noites, e quando ele desce do monte, o rosto de Moisés brilhava de tal forma que as pessoas ficavam escandalizadas. Quantos aqui querem escandalizar as pessoas com o brilho de Deus? Eu quero isso na minha vida. Só que, irmãos, para você atrair o fogo de Deus, tem que haver sacrifício. Se não houver sacrifício, não tem fogo. A questão de buscar este fogo de Deus na nossa vida, que vai trazer a glória de Deus, ela é precedida por uma disposição sacrificial. Nós temos que entender isso na nossa vida. E é o que Paulo fala em Romanos 12, no capítulo 12, verso 1, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o nosso culto ao Senhor. Este é o estilo de vida dos filhos de Deus, apresentando os nossos corpos, tomando a nossa cruz. Vocês estão ligando os textos? Tomando a nossa cruz, dia após dia, sacrifício vivo, sacrifício dinâmico, dia a dia, situação por situação, escolha por escolha, fazendo as coisas, nos negando a nós mesmos, e em todas as oportunidades, e louvado seja Deus por elas, como diz lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados, felizes sois quando fordes perseguidos, porque grande é o vosso galardão do céu.
felizes, nos sentindo felizes por termos oportunidades de sacrificar ao Senhor. É vivendo desta forma é que nós vamos estar continuamente imersos na sua glória. Aleluia. É a cada ofensa, a cada injúria, a cada tapa no rosto que você oferece a sua outra face, o que você está fazendo? Você está sacrificando ao Senhor. A cada um que te ofende, que você perdoa, você está o quê? Sacrificando ao Senhor. Em Mateus 18, me parece, Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Jesus respondeu assim: eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Lá em Gênesis 5, quando fala da descendência de Caim, havia um homem chamado Lameque, que virou para suas esposas e disse para ela: um homem pisou no meu pé, eu matei ele. Se a vingança de Caim é 7 vezes, a minha é 70 vezes 7. Ele fala exatamente a mesma coisa. Jesus, ele toma essa fala de Lameque, lá em Gênesis, e atrás na dimensão do reino de Deus, do viver dos seus filhos. No mundo, as pessoas são assim. Elas se vingam na descendência de Caim, dos filhos dos homens, 70 vezes 7, mas os filhos de Deus não. Eles perdoam 70 vezes 7. Cada vez, irmão, que você é exposto a uma situação que te leva a ter que fazer essa escolha de abrir mão, de perder. Nós fazemos tudo isso por causa do Senhor, que é o nosso viver, é o nosso culto diário. Você sabe muito bem disso. O culto é uma celebração. Alguém pensa assim que os nossos sacrifícios são o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso cantar aqui, isso é o nosso sacrifício. O Senhor fala, é esse o jejum que eu escolhi, que o homem aflige a sua alma um dia, que venha no culto, louve, cante, faça, mas que ele saia dali e seja uma pessoa de coração duro, que não alimente os pobres, que não liberte os cativos. Este é o viver de adoração, em sacrifício diário, contínuo. Vivendo assim, nós fazemos o nosso culto racional. Esse é o nosso culto. O nosso maior culto não é dentro da igreja. O nosso maior culto é na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. É ali que nós vamos manifestar para esta criação que está cheia de expectativas, que nós somos verdadeiramente os filhos de Deus, os nascidos de novo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ocorre uma coisa assim maravilhosa. Ele sendo injuriado, os homens falando mentiras contra ele, e ele então sendo levado ali para aquela execução.
em um determinado momento, quando a coisa estava no clímax do momento da sua morte, ele diz assim: eu vejo os céus abertos e eu vejo o Filho do Homem de pé ao lado do trono de Deus. Sabe, irmãos, você sabe muito bem que Jesus ele está assentado à direita do trono. Mas Estevão viu Jesus em pé. Cada vez que nós apresentamos ao Senhor o nosso sacrifício, e quando esse sacrifício ele sobe até o Senhor em aroma agradável, o Senhor Jesus ele se coloca de pé. Jesus se sentiu tão honrado que ele fez exatamente o que Davi fez quando aqueles homens trouxeram a água que ele queria beber. Davi, vocês lembram desse fato? Quando Davi suspira, e ele estava lá na caverna, e ele suspira e fala assim: quem me dera beber daquela água fresquinha que está lá no poço de Belém. E os 3 valentes, um olhou para o outro. Vamos lá? Vocês já pensaram nisso? Eu gosto de fazer filme com os fatos, né? Você tem que fazer um roteiro assim, para você expandir o que está escrito na palavra. Então eu vejo um olhando para o outro e dizendo assim: vão lá. Mas havia uma guarnição de filisteus. Havia um exército ali de filisteus. E o rei não pediu nada. Davi não tinha pedido nada. Davi não tinha dado uma ordem, nada. Ele simplesmente, suspirou, falou assim: que vontade de beber aquela água fresquinha, essa água dessa botija já está quente, não é? Nós estamos carregando essa água aqui um tempão, e a água lá brota, fresquinha, era bom, né? Um olhou para o outro: vão lá, vão. Quem vai carregar a botija? Não, deixa que eu carrego, enquanto vocês vão sentando a espada naqueles filisteus. Porque um tinha que ficar carregando a botija, né? Para trazer ela para o Davi, imagina. E esse mesmo carregando botija, não pode deixar a botija derramar, não. Porque ele tem que levar aquela água para o rei. E eles foram lá. Enquanto os filisteus brigando, aquela coisa toda, irmãos, era lança, era escudada, aquela coisa toda, e o sujeito lá enchendo a botija. O pau quebrando em volta dele, e ele lá, vai segurando aí, gente, que eu estou enchendo. Aí o botija estava assim, glup, 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 aquela coisa toda, né? E ele segurando, e depois volta, e vindo mais filisteu, e ele traz a água para Davi. O que Davi fez? Derramou a água. A resposta de Davi foi a sua gratidão, o seu sacrifício também. Ele podia ter falado: oba, que aguinha, não, estava a fim de beber essa água. Não. Ele, para honrar aqueles homens que com o sacrifício de suas vidas foram lá para agradar a Ele. Esse é o nosso culto racional. Racional. Que nós temos que ter aqui, como verdade. Esse é o culto dos adoradores em espírito e em verdade. Que tem essa verdade nos seus corações, que vivem isso no dia a dia, que não se ofendem com as coisas que as pessoas fazem com eles, que são amplamente perdoadores. Irmão, você tem que ser assim, previamente perdoador. Amém? Previamente perdoador. Você tem que andar com uma cota de perdão assim na sua bagagem, assim,
cheia de perdão. A pessoa te ofende, você está perdoado. Na hora, você vai lá e já busca o seu cartão de perdão e fala, está perdoado. Tem que ser perdoador, sabe por quê? Porque nós precisamos de uma comunhão contínua com o Senhor, e na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, ele fala uma coisa muito séria, que remete depois a Mateus 18, que ele fala sobre, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, e misericórdia de não ser perdoado pelo Senhor. Se nós não perdoarmos, ele conta depois a parábola do credor incompassivo, exemplificando que os nossos pecados, as nossas ofensas ao Senhor são tão grandes, que são comparadas àquela dívida de 10.000 talentos que aquele homem devia ao rei, enquanto que aquilo que alguém faz contra nós é comparado à dívida daquele conservo que devia 100 denários. Alguém já falou para vocês o que vale 10.000 talentos? 10.000 talentos é uma fortuna incalculável. Jesus, ele exagerou ali na hora que ele falou isso, exatamente para que as pessoas tomassem um susto, porque os impostos anuais da Judéia para Roma era de 6 talentos. Então, 10.000 talentos era um dinheiro que nem o Bill Gates da época tinha 10.000 talentos. Não tinha nenhum homem na face da terra que possuía 10.000 talentos. Um talento equivale a 6.000 denários. 10.000 talentos são 6 milhões de denários. Como um denário equivalia a um dia de trabalho de um homem, 6 milhões de denários equivale a 164.383 anos de vida. Vou falar o número de novo. 164.383 dias de trabalho. Se o homem não tinha com o que pagar, ele era tomado como escravo para trabalhar os dias da sua dívida. Então, aquele homem nunca poderia trabalhar os dias da sua dívida, nem juntando ele, a mulher, os filhos, porque todos seriam tomados, tudo seria tomado, e ele seria um escravo para o resto da sua vida, pelo tamanho da sua dívida. E isso diz respeito à nossa dívida com o Senhor. E o Senhor nos perdoa essa dívida. Você entende a lógica? Isso é lógico. Por isso que para Deus, essas bobagezinhas que ficam ofendendo a gente, porque o irmão falou mal da gente, aí você fica todo ofendido, chateado, sai para lá, fica murcho. E aí, como a Beth disse aqui, um monte de gente desvia do evangelho, sai da igreja, porque o irmão pegou um dinheiro com ele, não pagou. Esses crentes não estão com nada, vou embora. Desacreditado da igreja, desacreditado de tudo. Gente, quem está desacreditado de tudo e quem desacredita dessas coisas todas é porque não entendeu. É porque os cartões de perdão dele acabaram, né? Ele não está abastecido de cartões de perdão. Você tem que ter vários cartões de perdão para sair distribuindo nessa vida. Para cada irmão, para cada pessoa no trabalho, cada ímpio. Seja lá quem for que te ofender, irmão, guarda isso não. Nem pensa em guardar. Nem cogita da ofensa. E olha, vou lhe falar uma coisa, se a ofensa for muito grande, você tem que ficar muito satisfeito, porque grande vai ser o seu galardão nos céus, amém? É ao contrário, olha que povo doido que nós temos que ser, gente. Sujeito te agride, você sai dando gargalhada. O cara é doido. Foi agredido e está feliz porque foi agredido por causa do nome de Jesus. Que tem que ser por isso. Não é? Tem que ser por isso. Você ser ofendido, agredido, porque você
fez coisa errada, aí não é essa história, não. Nós temos que tomar isso como verdade para nós. Abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Depois de tudo que eu falei aqui, eu sei que vocês vão estar entendendo mais profundamente o que Jesus está falando aqui para nós. Capítulo 5, Jesus fala sobre as nossas alegrias, as nossas felicidades. E ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu gosto de enfatizar muito o 9, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, gente. O crente, o filho de Deus, ele é um pacificador. Diz para o seu irmão: crente não pode ser encrenquinha. Crente tem que ser filho de Deus, é pacificador. Se tem confusão, ele entra lá para pacificar. E ele mesmo é um agente de pacificação. Ninguém vai conseguir brigar com ele. Já pensou nisso? Você é assim? Dá uma parada para refletir assim. Só 5 segundos de reflexão para não refletir demais. Porque refletir quer dizer isso, olhar você no espelho. Amém? Você faz isso com você mesmo? Eu faço. Eu tenho 2 pessoas que me conhecem muito bem. Jesus e o outro cara do lado do espelho. O cara do outro lado do espelho, né? Esse com quem eu converso e eu fico olhando para a cara dele, xingando ele, brigando com ele. Porque são 2 pessoas que eu não posso esconder nada deles. O Senhor e o cara que está do outro lado do espelho. Que eu tenho que olhar para ele e falar assim: é isso mesmo que você quer? Seu pensamento, isso que você está pensando, é o que você tem que pensar? Para com isso. É muito difícil a gente, como pastor, ter alguém que exorta a gente. Então, a gente tem que ser auto-exortável. Você está entendendo? Auto-exortável. Você tem que encontrar esse meio de exortação, né? Esse self. Não é assim que eles estão falando? Colocar, né? É o self do pastor. É a auto-exortação. Você tem que estar direto fazendo isso. Então, você é assim? Você é um pacificador? Eu estou falando aqui para líderes de louvor, de adoração, né, ministros na casa do Senhor, porque, irmãos, ontem foi lindo, eu estava numa reunião, numa casa, e um pai, com seus 2 filhos, na hora, no final ali da reunião, quando a gente estava orando, né, Deus trouxe assim, uma unção forte de cura, pessoas estavam sendo curadas, e aí esse pai falou assim: pastor, eu quero pedir pelos meus 2 filhos que estão aqui, porque eles estão brigando muito. 2 marmanjos, sim, os meninos assim de 20 anos, 18, 20 anos, estão brigando muito entre eles. E aí eu virei e falei assim: eles são crentes? Ele falou assim: não, pastor, eles são desviados. Eu falei assim: e você? Eu também. Aí eu falei com o pai: o que você espera que os seus filhos façam que você não faça primeiro? Falei: meninos, vocês querem se consertar com Jesus hoje? E os 2, com lágrimas nos olhos, disseram: queremos, pastor. Aí eu virei para o pai e falei assim: e você? Eu também. Glória a Deus. Ali ontem, 3 pessoas, numa reunião assim no lar, se ajoelharam e, né, reconciliaram-se com o Senhor. Então, o que nós queremos que as pessoas sejam? Nós temos que ser primeiro.
porque é assim que vivem os filhos de Deus. Eu sei que eu não trouxe nada novo para vocês. Eu não trouxe nada que seja extraordinário. Mas se nós não cuidarmos dos princípios e dos fundamentos da fé, retirados os fundamentos, o que será da casa? Isso é fundamento, irmãos. Nós somos pessoas diferentes. Nosso direito está no céu. E a nossa glória vem do céu. Feche seus olhos e nós vamos orar. Toma para você esse texto de Romanos 12, 1. Quando Paulo fala que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pai amado, em nome de Jesus, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de receber da nossa parte toda a expressão de gratidão que pudermos expressar. Por tudo que o Senhor fez por nós. E por tudo que o Senhor quer fazer através de nós. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor perdão, junto com os meus irmãos, por vivermos muitas vezes assim, sem compreendermos que nós não somos deste mundo. E que a nós nos cabe zelarmos por aquilo que não é nosso. Porque na Tua palavra, Pai, está escrito que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que não somos mais de nós mesmos porque fomos comprados. E que por isso devemos glorificar a Deus, ao Senhor, através dos nossos corpos. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o temor do Senhor venha encher os corações dos meus irmãos. Tua palavra diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o pecado. Sim, Deus, gera em nós, Pai, este sentimento de aborrecimento do pecado em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, gera em nós esta verdade, faz com que ela brote continuamente na nossa mente, em cada situação, em cada escolha que temos que fazer. Esta verdade, Senhor, de que nós somos mortos para o mundo e vivos para o Senhor. E que assim nós devemos viver. Pai, em nome de Jesus, que a consciência da Tua presença seja contínua em nossas vidas. Que onde quer que nós estejamos, nós tragamos no nosso coração o Salmo 139, que diz: para onde fugirei da Tua presença? Que os olhos do Senhor estão sobre nós. Sim, Pai, nós queremos que os Teus olhos estejam sobre nós. Porque a Tua palavra diz que os filhos das trevas aborrecem a luz, mas os filhos da luz se achegam para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que assim nós vivamos, Senhor, na Tua luz, na Tua presença, e sabendo que os Teus olhos estão sobre nós e que os Teus olhos não nos veem apenas pela aparência, mas conhecem o nosso coração,
que o reino do Senhor não é um reino de aparência, mas um reino da consciência. Ó Pai, em nome de Jesus, que isso verdadeiramente faça cumprir em nossas vidas o que está escrito lá em Gálatas 5, que diz: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sabemos que somos fracos, Pai. Mas a Tua palavra disse que o Teu poder se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza, e nós estamos dizendo: venha o Teu reino, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Nós estamos dizendo isso para o Senhor. Venha, Senhor, venha e reina em nós, Pai. Reina, Senhor, venha com o Teu reino. Venha com o Teu poder, Senhor, com o Teu poder. Nós precisamos do Teu poder em nossas vidas. Sim, Senhor, porque sem o Teu poder nós não podemos viver esta vida, Senhor, mas precisamos do Teu poder. E a Tua palavra nos promete já, aleluia, o Senhor já nos deu o Teu Espírito, que é o poder do Senhor para sermos Tuas testemunhas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente, a verdade, as verdades que nós conhecemos, nos sejam lembradas em cada momento da nossa vida. Essa é a minha oração, Pai. Para que então, Pai, o mundo veja que Tu és o Filho de Deus. Para que o mundo creia, Tu és o Filho de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.